E aí, galerinha, muito boa tarde a todos. 16h46, dia 9 de março. Vamos aí para a nossa análise de mercado, direto ao ponto, sem muita enrolação. Deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo. Qualquer sugestão crítica, elogios, pode deixar no comentário abaixo. Vamos para o que interessa, que eu sei que vocês gostam de gráfico, galera. E olha só o que está acontecendo com o nosso Bitcoin. Bitcoin atualmente cotado em 82.716,59 mil dólares, né? Galera, a última análise que a gente estava fazendo aí para vocês, que fizemos para vocês, a gente estava falando justamente para a gente ter cautela com Bitcoin, justamente por conta da configuração que estava fazendo. E a gente estava falando justamente desse momento aqui, ó, que a gente tem uma linha de tendência, né? E eu falei, a gente estava mais ou menos bem aqui. Eu falei para vocês que nessa região era uma região perigosa, porque o mercado ele poderia bater nessa linha de tendência e continuar a cair, ou ficar lateralizando aqui entre essas duas linhas até afunilar, até que escolhe um lado para ir, né? Então, o que que aconteceu com o mercado? O mercado ele foi buscar justamente o último ponto, né? Foi buscar justamente o último ponto aqui, chegando a bater nos 93.399,85 e veio cair com força e atualmente está nos 82.701. Então, por isso que na última análise eu falei para vocês terem cautela com o Bitcoin, terem cautela aí com essas notícias que saem. A gente estava esperando, todo mundo esperando aí o Laranjão lá assinar a reserva de Bitcoin, assinou, mas mesmo assim o mercado continua caindo, tá? E eu sei que tem muita gente falando um monte de besteira, que não sei o que e tal, e a gente é grafista aqui, a gente fala o que está acontecendo no gráfico, beleza? Então isso aqui, vocês já estavam alertados sobre isso, né? Então o mercado, possíveis alvos para o Bitcoin nesse exato momento, vai ser quando a gente romper essa linha dos 83, né? Então a gente atualmente está nos 83 e a gente pode ter uma quedazinha até os 73 mais ou menos aqui, se eu for bom de olho. Vamos dar uma olhada rapidamente aqui. Pegar aqui esse ponto, vou jogar aqui para baixo e mais ou menos ali no 73, ó, 78, quase bom de olho, tá? 78.788,60 a gente pode bater caso a gente feche aqui, falta 4 horas e 11 minutos, caso a gente feche abaixo dessa região dos 83.714,40. Essa linha de tendência, essa linha média aqui, ela é de 2023, deixa eu ver. Exatamente, né? 2024, mas ela representa 2023, que é esse camarada que a gente está fazendo aqui, ó, que a gente está traçando aqui, ó. Que é justamente o camarada que é 2023, 24 de outubro, que ele defendeu bem aqui, subiu, ele defendeu bem aqui, subiu, ele defendeu novamente aqui, eu paguei e tracei uma média nessa região. Se ela for rompida, eu vou tirar daqui e aí ela fica na região de 64 mil dólares, né? Ou seja, é a próxima média. Não estou falando que o mercado ele vai atingir os 64 mil dólares, mas é a média lá de 2023. Aqui segura o mercado desde 2023 para cá. Ela que está segurando, o mercado bate nela e ela sobe, tá? Então, o que está acontecendo? O Bitcoin agora ele está querendo romper essa região aqui do último pico relevante que aconteceu no OBV, que foi justamente no dia 28 de fevereiro. Então, a gente nota que a gente tem uma barra de atividade profissional nessa região, tá? E aí o mercado ele até deu uma esticada, deu uma animada na galera, mas o preço bem abaixo do nível de POC, a gente não tinha rompido essa linha de tendência aqui, e isso aqui foi explicado para vocês, certo? Então, se o preço agora ele fecha abaixo dos 83, a gente tem uma grande chance de buscar 78 mil dólares a 73 mil dólares. Esses seriam os próximos alvos para o Bitcoin. Tá? A gente vai pegar aqui um gráfico semanal do Bitcoin e a gente vai começar a avaliar aqui também. Eu fiz uma mudança no meu OBV aqui, na VW. A minha VW está de 52 períodos agora, estava 20, eu estava achando que estava muito precoce, tá? Mesmo assim, continuo no que eu falei também na última análise, que a gente falou, que eu falei que eu estava precisando ali de um fechamento positivo na semana. Se a gente não fechasse positivo, a gente poderia ter uma queda um pouco mais forte. Mesmo assim, a média de 52 horas ficou nessa região aqui, estamos perto dessa média, espero que ela funcione bem, porque se ela funcionar bem, eu vou deixar essa configuração aqui. Então, de qualquer maneira, a gente consegue perceber que o maior pico no volume semanal foi no dia 4 de março de 2024, e a gente bateu ali no dia 18, na semana 18, 9 e 20 de janeiro. Né? A gente não conseguiu ficar acima dessa região, o correto era ficar acima da região para a gente ter mais força compradora, beleza.
só que a gente caiu para essa região, ou seja, a gente ficou ali andando lateral nessa região e uma cara de distribuição enorme. Se a gente for ver no gráfico diário, a gente consegue. Então, aqui pelo gráfico semanal, se a gente fecha abaixo dos 83, é teoricamente ali 66 mil dólares, mais ou menos, a média que a gente está colocando no gráfico diário, né? Que seria essa outra média aqui, que foi feita lá na semana ali 5 de agosto de 2024. Beleza? Esse aqui é o gráfico semanal. Então, o gráfico semanal está muito perto dessa região aqui, que é uma região muito, muito, muito importante para a gente. Eu não abri o outro gráfico, mas eu vou abrir aqui para vocês, que era justamente ali do SDT, que eu não marquei isso para vocês, o SDT.D. A gente vai colocar ali pertinho. Eita, que eu peguei aqui o SDT. Ixi, fiz uma merda aqui tão grande, galera. O SDT. Ei, rapaz. Acho que eu botei dois, né? Vou tirar aqui, peraí. Beleza, peraí. Vou pegar o SDT, vou jogar para cá. E aí eu vou tirar e vou botar o SDT que a gente sempre dá uma avaliada, né? Beleza, o SDT o que acontece? Para quem está acompanhando também sabe que eu falei disso aqui, vocês estão sabendo disso, não pode dizer que eu não falei. A gente também tem uma linha de tendência aqui no nosso querido OBV, né? Deixa eu colocar isso aqui um pouquinho maior e diferente. Então, a gente tem uma linha de tendência aqui no OBV e essa linha que ela foi rompida, ou seja, aumentando a demanda por SDT, a procura por SDT. E que para quem me acompanha aqui sabe que esse gráfico é um gráfico muito importante para a gente acompanhar, porque ele é o contrário do Bitcoin. Se esse gráfico aqui ele sobe, o Bitcoin ele cai. Se esse gráfico aqui cai, o Bitcoin sobe, tá? Então, o que aconteceu? Aqui pelos meados aqui de 28 de janeiro, estou no gráfico diário, a gente rompeu essa região, testou por duas vezes e a demanda entrou. Obviamente que a oferta caiu no Bitcoin. Então, se a gente pegar aqui o Bitcoin e colocar aqui no gráfico, a gente colocar aqui no gráfico diário, a gente percebe que a oferta entrou no Bitcoin e a demanda entrou no SDT. Então, o gráfico aqui ele subiu, ou seja, o SDT ele subiu, né, enfraquecendo o Bitcoin que caiu. Então, essa é a diferença daquele gráfico lá. Aquele gráfico ele é a dominância ali do teto, é a procura ali por SDT, né? Geralmente os plays, quando estão com alguma incerteza, se vai sair alguma notícia que eles já sabem, a gente não sabe, eles geralmente adiantam esse gráfico aqui. Então, a gente tinha essa linha de tendência, eu falei para vocês, se a gente perder essa linha de tendência, possivelmente a demanda ia entrar, o mercado ia mais forte para cima, fazendo com que o Bitcoin enfraquecesse, foi justamente aquilo que a gente está vendo, né, cara? Isso aqui já tem alguns dias que eu falei para vocês, isso aí no canal. E agora a gente tem uma grande barreira, que é o 5,81. Por que eu falo que isso aqui é uma grande barreira, o 5,81? Porque se eu pegar esse gráfico e jogar ele no semanal, ele vai estar na média, tá? Ele vai estar na média. Olha só, ele vai estar justamente perto ali da média, que é essa VW, que é num gráfico semanal também com período de 52. Então, aqui a gente tem que se fazer essa seguinte pergunta: será que o mercado ele bate nessa região aqui no semanal e a gente começa a renovar aqui, ou seja, dando continuidade nessa linha de tendência? É a pergunta que eu particularmente me faço. Então, assim, os 5,81 é um patamar muito importante para a gente. A gente não pode romper essa linha no semanal e ficar acima, porque se isso acontece, vai acontecer justamente o que aconteceu aqui no gráfico diário. Ou seja, tá vendo que a gente tem aqui uma linha que foi testada 1, 2, 3, 4, 5, até que ele rompeu? Pô, se rompeu essa média, então a tendência é entrar demanda. Então, se romper a média no semanal, a tendência no semanal é entrar demanda. E demanda no SDT não é bom para o Bitcoin, porque se entra demanda no SDT, a oferta por Bitcoin ela acontece de forma mais forte. Tá? Então, é exatamente isso que a gente não quer ver essa demanda entrando aqui no SDT. Mas a gente consegue perceber que a gente está justamente nesse ponto aqui, que é um ponto muito importante, tá? Esse ponto é um ponto fundamental, é um ponto que a gente precisa observar na semana. Vamos ver como é que vai fechar a semana. Por isso que eu falei para vocês que a gente precisava, pelo menos no Bitcoin, fechar a semana positiva, já não vai acontecer. Então aqui eu espero que feche uma semana negativa, né? Hoje é o que mesmo, galera? Hoje é domingo, né? É domingo, meu Deus do céu? Hoje é domingo. O mercado ele vai fechar
Então, a gente está batendo justamente nesse ponto. Então, assim, a pergunta que a gente tem que fazer é, ou ele bate aqui, ele vem para baixo, o que é super interessante para o Bitcoin, porque ele vai dar continuidade aqui nesse movimento, ou a gente rompe isso aqui tudo de vez, e aí, meu amigo, aí o negócio já pega, né? Aí a situação já é um pouquinho mais complicada, certo? Então, vamos observar a semana aqui no gráfico do USDT, certo? Dito isso, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin novamente. Então, aqui a gente já definiu essas regiões, né? A gente já está vendo que a gente não ganhou a linha de tendência que foi rompida. A gente testou uma vez, deu certo, depois a gente rompeu aqui para baixo com tudo. A gente tem aqui uns certos volumes aqui no dia 25 e dia 28. O maior é esse aqui, ainda não foi rompido, de fato, ainda não foi rompido, né? Mas pode vir testar a mínima dela novamente. O SDT aqui apontando para cima no gráfico semanal, aqui a gente tem que fechar abaixo desse nível, o que é muito importante. No gráfico diário aqui a gente não consegue ver nível de resistência, a resistência que tem no 5.81 que eu falei para vocês, tá? Dito isso, já falei aqui do gráfico semanal, vamos observar aqui uma coisa interessante agora. Aqui a gente consegue perceber que o CVD aqui do spot, ou seja, a sardinhada está vendendo. O mercado aqui ele fez aquela que aparenta ser uma distribuição de topo, a gente consegue acompanhar que a sardinhada que está vendendo, tá? Então, a galera aqui vendendo Bitcoin nativo mesmo, Bitcoin mesmo do spot, e a gente consegue ver aqui que os futuros, derivativos, também tem uma certa pressão vendedora. Então, aqui, o CVD deles aqui também está caindo. A gente consegue perceber que a gente tem uma liquidação aqui importante aqui também dos vendidos, dos comprados, tá? Então, o maior pico de volume foi aquele que eu falei para vocês, mas eu me lembro muito bem que nesse vídeo que eu falei para vocês, quando aconteceu essa liquidação dos comprados, eu falei para vocês que isso aqui seria um momento muito importante para o Bitcoin, porque já tinha acontecido várias vezes, e toda vez que acontece isso, a gente tem um movimento muito forte. E até a gente pegou e brincou, vamos marcar essa linha. Então, ela está mais ou menos aqui. Se eu marcar os 50% dela, o que está acontecendo? A gente tem mais o que dominância aqui? Mais vendedora. Então, aqui já é um ponto ruim, cara, né? Porque a gente está abaixo dessa liquidação aqui, desse volume todo que entrou nesse dia. Que dia foi? Foi justamente... Não, foi nesse dia, na verdade. Foi nesse dia aqui, ó. Dia 9 de dezembro de 2024. De qualquer maneira, a gente está abaixo desse maior volume, toda essa liquidação toda, o que não é interessante, porque se tu for pegar esse indicador aqui de liquidação, a gente consegue perceber algumas liquidações interessantes. Vamos pegar aqui a mais recente, que foi aqui, ó, que foi justamente aqui em 18 de agosto de 2023, depois que a gente pegou essa liquidação, tá vendo aqui, ó, ela aqui, ó, e essa ainda foi maior do que essa, a gente teve uma disparada de preço aqui do Bitcoin. E essa foi maior. E a gente está aqui abaixo. Ou seja, mais um indício aqui que a gente está passando por um momento de distribuição. Tá? Tá bastante atento, cara. Bastante atento. Porque, assim, o Bitcoin, ele tende, sim, se fechar, vir abaixo de 68. No mais complicado que o mercado ele pode atingir é 64 agora. Só que eu acho que 64 não, por quê? Porque isso aqui teria que ser agora, nesse exato momento aqui. O mercado ele teria que descer com força. Mas eu creio que o mercado aqui ele vai andando nas semanas e tudo vai ficar aqui no banho-maria. E esse preço que atualmente que eu estou gravando, que está no 63, ele vai subir. Na tendência dessa linha aqui, ele subir. E quem sabe aqui daqui com umas 2, 3 semanas, o que é 63 não está mais no 63, está chegando ali no 74. O mercado está aqui brincando nessas regiões, que é uma coisa que pode acontecer também, tá? Então a gente tem que ficar bastante atento nisso, tá bom? E o que me preocupa bastante com o Bitcoin é porque o OBV aqui ele está negativo, cara. Ele está negativo, não conseguiu romper a média da VW, não conseguiu romper a linha de tendência. Tá bem complicado, cara. Tá bem complicado. E eu não estou pregando medo para vocês, eu estou falando só, interpretando aqui o que eu consigo observar aqui no Bitcoin, infelizmente, tá? Então, isso aqui é um ponto importante, tá? E a gente consegue perceber aqui que tanto o spot como o futuro derivativo, todo mundo aqui colocando, vendendo aqui, né? No futuro a galera shortando e aqui no CDV aqui a galera vendendo Bitcoin aqui a roda. Bastante liquidação dos comprados também nessa região, certo? Quando a gente começa a dar uma olhada aqui com calma, né? Quando a gente consegue olhar aqui com calma, a gente também tem aqui o OI, né?
e ele teve aqui, até caiu um pouco, né? Ele caiu. Então, o que isso aqui significa, né? Ele chegou no pico máximo ali de 34 bilhões, então ali uma grande alavancagem nessa região, né? Então, o que acontece? Como a gente teve uma queda agora, então pode ter ocorrido aqui, né, liquidações forçadas aqui dos longados, aqui dos comprados, né? Ou então até mesmo os trades fechando suas posições aqui compradas nessa região. Então, como ele caiu um pouco agora, parece que ele está um pouco mais estável, né? Então, isso é um grande indício também. Aqui, a gente já consegue ver aqui o FR, né? Que é a taxa diária, né, que os traders eles pagam uns aos outros, né? Então, se a gente tem aqui um ponto mais positivo, como é que está nessa região aqui, indica que os trades comprados aqui estão dominantes, né? E que eles estão pagando as taxas aqui para manter suas posições. Então, a gente consegue perceber aqui que nós temos aqui mais um... Eita aqui, peraí, rapidão. Como é que tira isso aqui, meu Deus do céu? Um F aqui não, um FR aqui positivo, né? A gente só ficou negativo aqui, mas agora está positivo, certo? Isso aqui é importante também de observar. Outra coisa é que as reservas do Bitcoin, a gente consegue perceber que aqui pelos meados aqui de 2024, aqui em março, a gente começa a perceber que a gente tem sim ali uma queda, né? Ou seja, a galera tirando ali Bitcoin ali da, das carteiras, né? Das carteiras não, colocando dinheiro nas carteiras aqui, tirando as exchanges. Outro ponto interessante também, a gente consegue perceber aqui que nós temos esse indicador aqui que é legal, porque essa linha azul aqui ele representa o varejo e essa linha aqui, eu vou chamar aqui de roxa, representa aqui os investidores aqui mais experientes, né? Então, quando a gente percebe que aqui pelos meados aqui, ó, novembro de 2024, então aqui, ó, nessas regiões, que essa linha cruzou, ou seja, nesse patamar aqui que é o branco, onde o Bitcoin está, o varejão começou a vender, que é justamente o que está acontecendo, e de fato os investidores aqui institucionais eles estão aumentando suas posições de Bitcoin, mesmo com o Bitcoin ali no topo do mercado fazendo aquela distribuição. Então a galera tá comprando aqui, tá? Pelo menos é o que o indicador diz, o que é bem importante também para a gente, certo? Dito isso, galera, deixa eu ver o que eu tenho mais para falar para vocês. Também até publiquei isso agora lá no Twitter, né? Falando sobre aqui o M2, que é justamente aqui a oferta global, né? Dinheiro, tanto dinheiro que é injetado na economia, e a gente consegue também perceber que essa linha branca é justamente o preço do Bitcoin, e essa linha que eu vou chamar também de roxa, aqui, rosa, sei lá, é o preço aqui do M2, né? Então, o M2, nesse exato momento, se você for olhar aqui, ele está subindo, né? Enquanto o preço do Bitcoin está caindo. E o que acontece? Geralmente, quando eles começam a injetar dinheiro na economia, o Bitcoin ele tende a acompanhar, né? Então, se tu for botar no que é aqui, ó, vou dar um zoom. Então, tá aqui o preço do Bitcoin atual agora, 86 mil dólares, né? 86, porque tá um pouquinho atrasado também, né? E aqui o M2 aqui começou a subir, ou seja, estão injetando grana, né? Deixa eu tirar aqui. Estão injetando grana aí na economia e isso favorece muito o Bitcoin, tá? Então, assim, ainda tem bastantes incertezas aqui, mas o que o gráfico está falando para mim, galera, é isso, tá? O que o gráfico está falando para mim é que nós estamos passando por um momento aqui que a gente tem mais força compradora no mercado. Então, eu creio aqui que as instituições elas estão forçando o preço para baixo para atingir algum pico desses aqui para poder pegar mais, né, mais liquidez para poder botar o mercado para cima. Mas a configuração que o mercado está fazendo é uma configuração, né, infelizmente, galera, infelizmente aqui baixista. Não, tem que comprar na queda e tal, beleza. Essa galera que fala isso, ela não está nem um pouco preocupada com o que de fato está acontecendo aqui. Ela só está falando isso porque está caindo, tá por mais barato. Beleza. Se é para longo prazo que tu quer isso aqui, beleza, uma boa estratégia para ti. Mas a gente tem que ver, né, justamente o que está acontecendo por detrás dos bastidores. E o que está acontecendo aqui é que realmente tem uma força maior compradora aqui, não tem o que negar. Enquanto o OBV ele não romper essa região para cima, não tem jogo, cara. Não tem como acreditar aqui em novas altas do Bitcoin. Enquanto o SDT, principalmente o SDT, enquanto o SDT aqui ele não se decidir e ficar abaixo dessa linha da VW, não tem negócio pro Bitcoin, cara. Se a gente romper aqui, é queda,
tá? Se a gente romper essa linha aqui do semanal é queda, não tem para onde correr. Não existe escapatória aqui, cara. A gente tem que fechar para baixo. A gente tem que fechar para baixo. Então, tudo indica aqui que o mercado está passando por um momento muito delicado e a gente precisa, de fato, ter entendimento sobre isso. Porque não vale a pena tu ficar querendo comprar, tá caindo, eu vou comprar mais barato. Se tu não tem nada, beleza. Mas você tem que entender até mais ou menos onde esse preço pode chegar, para aí sim tu começar a pensar em comprar. Então, para quem não é experiente, para quem não entende muito de gráfico, vai querer comprar em qualquer queda. E essa queda ela pode fazer o que a gente chama aí, né? De uma tremenda dor de cabeça. Beleza? Então, se tu for pegar aqui, eu também fiz esse negocinho aqui, ó. A gente pode pegar aqui onda A, onda B. Eu não vou botar lá em cima. Eu vou botar lá em cima, porque chegou naquele último topinho ali. Na verdade, o último topo foi aqui, ó. Né? Mas eu vou colocar aqui no certinho aqui, como mando figurino. Vou botar aqui, que foi aqui o máximo que chegou e depois veio aqui para baixo. Então, a gente está mais ou menos ali no 63. Ou seja, se a gente fizer uma onda completa bonitinha, A, B, C, seria na região dos 83 mil dólares, que seria justamente a região lá de 2023 que está segurando o mercado. 127% dessa posição seria nos 54.691,96, tá? Então, tem margem para cair, tem espaço para isso acontecer e a gente precisa ter medo. Então, para aquela galera que fala assim, tá comprando, tá caindo, vamos comprar porque a gente vai comprar e tá barato e daqui a pouco vai subir, beleza. Então, tenha em mente que você pode pegar uma correção bacana. Se isso não te dá medo, beleza. Você pode pegar uma correçãozinha aí de, quem sabe, aí 23%, 34%. Então, se eu estou vendo isso daqui, por que não é mais fácil eu esperar o mercado chegar nessa região para eu meter compra nessa região aqui? Eu, pelo menos, como tenho entendimento de gráfico, já vejo por esse lado. Já vejo por esse lado aqui. Certo? Então, para quem não tem muito entendimento, vai querer comprar aqui em uma possível onda C, ou seja, ele está comprando em uma onda de impulsão, cara. Então é um pouco complicado, porque eu já vi a galera falando isso, né? Aproveita para comprar Bitcoin porque tá barato. Beleza, cara. Mas assim, se tu for comprar aqui, tem em mente que tá comprando praticamente numa onda C, que é uma onda, né? É uma onda aqui de impulsão aqui. Onda de impulsão, onda corretiva, onda de impulsão, tá? Então, assim, se eu for comprar Bitcoin pesado, eu vou comprar nessas regiões aqui. Sem falar que eu comprei nessa região aqui. Falei para vocês que eu só ia comprar se o mercado ele chegasse e rompesse essa região, mas eu comprei um pouquinho aqui. Eu acho que foi quando? Quinta-feira ou quarta-feira, sei lá. Mas nada demais também. Comprei pouca coisa aqui nessa região, porque eu sei que tá perigoso, né? E eu sei o que pode acontecer aí com o mercado. Beleza? Galera, acho que é isso que eu quis passar para vocês, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Então, fique atento. Na última análise, eu falei sobre isso para vocês. Falei que era para ficarem atento com o Bitcoin. O Bitcoin está em uma situação ainda um pouco delicada, né? A gente tem alguns indicadores aqui falando aqui, gritando para a gente que a força maior é ainda vendedora. E assim, enquanto não acontecer uma barra zona dessa aqui vermelha aqui por aqui, pelo 63, 68, né, 64, enquanto não acontecer isso aqui, enquanto o OBV não virar aqui para cima, não ficar positivo, se a gente ficar renovando o fundo do OBV, não adianta, cara. Não adianta que o Bitcoin, ele infelizmente vai cair, cara. Não tem como aqui acreditar em outra coisa, beleza? Mas alguns indicadores aqui são importantes, principalmente esse aqui, tá? Que é o M2. Ele tá subindo, então tá injetando grana na economia, isso é bom para o Bitcoin, mas a gente não sabe até onde vai ser esse pico de volume aqui no Bitcoin, tá? Outros indicadores interessantes também, que é justamente esse aqui também, que aqui a gente consegue perceber que a galera aqui que tem mais grana, as baleias, eles estão comprando mais enquanto, né? Deixa eu ver aqui. Enquanto aqui as sardinhas estão vendendo. Tá vendo aqui as sardinhas vendendo aqui? E os institucionais aqui, as baleias vão comprando. Então, aqui, por mais que esteja aqui em cima dessa região, as baleias continuam acumulando aqui e a sardinhada vendendo aqui. Confirma também com esses indicadores. Beleza? Galera, então é isso que eu quis passar para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário abaixo. E é isso que eu quis passar para vocês hoje, beleza? Muito cuidado com o Bitcoin. E na quarta-feira eu acho que a gente vai ter outra análise aí para saber como é que vai estar tudo, beleza? Daqui a pouco tem Forex, daqui a pouco tem abertura aí do ouro. E é isso. Tamo junto. Espero que tenha gostado do vídeo. Os